O futuro da humanidade é bizarro. Existe uma teoria, uma ficção, que não deixa de ser uma teoria, chamada evolução especulativa. Essa evolução especulativa, basicamente, forma as teorias que temos, pensamentos que temos de como algumas formas de vida, inclusive a nossa, vai evoluir daqui a milhares, centenas de milhares de anos para frente, né? A gente sabe que a humanidade por si só faz guerras, faz destruição do meio ambiente. Fica difícil pensar que a gente vai chegar muito longe. Porém, existe essa possibilidade e existe essa ficção chamada evolução especulativa. Temos um representante, um livro lançado há uns anos atrás chamado All Tomorrows, que é um livro fascinante e nele basicamente existe uma espécie, né, alienígena que chega e modifica a nossa espécie em várias subespécies diferentes. Nesse vídeo eu trago a vocês algumas dessas propostas da evolução especulativa em si e a nova série da Apple TV chamada Pluribus, não sei a pronúncia ainda, que traz de certa forma um desses, digamos assim, supostos destinos que a humanidade pode chegar, né? Que é a questão da, spoiler alerta aí, da consciência unificada entre os seres vivos, né? Entre os seres humanos especificamente na série. Confira aí o vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha se você gosta desses assuntos de curiosidade, universo, tecnologia, possíveis futuros. Pode dar o play. Às vezes nós esquecemos que somos animais, que estamos em constante adaptação ao ambiente ao nosso redor, e em centenas e milhares de anos, se não extintos, iremos ter aparências totalmente diferentes das atuais. Menos pelos? Olhos e cérebro maiores? Algo meio ET de Varginha? What would it be like to be on the moon? A question that has intrigued men since long before the invention of the telescope. A humanidade sonha com as estrelas. Vemos um futuro de glória, de impérios interestelares e de união cósmica. Mas e se o futuro não for nada disso? E se, em vez de senhores da galáxia, nos tornássemos a tela em que forças superiores pintam seus pesadelos e suas piadas? O livro All Tomorrows nos apresenta exatamente essa possibilidade. Nele, a humanidade é encontrada por uma raça de engenheiros genéticos alienígenas conhecidos como os Ki. Eles não nos exterminam, eles nos redesenham, transformam seres humanos em novas formas de vida, algumas belas, outras grotescas, todas um lembrete de que a evolução pode ser manipulada por uma inteligência superior. Mas e se, no nosso futuro, o Ku não for um alienígena, mas uma criação de nossas próprias mãos? Os Ku demonstraram que a biologia é um software. Eles reescreveram o código genético humano para atender aos seus propósitos, criando civilizações de comedores de asteroides, tribos subterrâneas e até mesmo espécies coletivas como os Colonials, que eram literalmente cidades vivas. A grande lição de All Tomorrows não é sobre alienígenas malvados, mas sobre o fim da evolução natural. É sobre o momento em que a seleção natural é substituída pelo design inteligente. Hoje, estamos no limiar dessa mesma capacidade. A edição genética já existe, e o que acontece quando juntamos isso com uma força que pode aprender, planejar e executar modificações em uma escala e complexidade que um cérebro biológico jamais poderia? A inteligência artificial é a candidata perfeita para se tornar o nosso coach interno. Não por malícia, mas por eficiência.
vamos explorar 3 caminhos onde a IA poderia levar a evoluções dignas de All Tomorrows. Cenário 1. A engenharia genética guiada por IA. Uma IA superinteligente, encarregada de garantir nossa sobrevivência em outros planetas, poderia calcular as modificações genéticas ideais. Ela poderia criar subespécies humanas perfeitas para a gravidade de Vênus, a atmosfera de Titã ou o vácuo do espaço. Soa familiar? São os Adapted Humans de All Tomorrows. A diferença é que nós pediríamos por isso. Cenário 2. A fusão ciborgue e o upload mental. E se a evolução não for mais biológica, mas digital? Uma IA poderia nos ajudar a fazer o upload de nossas consciências, criando uma existência puramente digital. Ou poderíamos nos tornar uma espécie de módulos intercambiáveis, como os Modular People do livro, onde corpos são ferramentas descartáveis. A IA seria a arquiteta dessa nova existência, definindo os limites e possibilidades da nossa consciência. Cenário 3. A pós-humanidade incompreensível. Este é o cenário mais sombrio. E se uma IA, buscando eficiência máxima ou paz eterna, decidir que a individualidade é um problema? Ela poderia nos conectar em uma rede neural global, uma consciência coletiva onde o eu se dissolve. Seríamos como os Colonials, uma massa pensante, imóvel, sonhando com um passado de individualidade que não podemos mais compreender. Não por punição, mas por uma lógica perversa de otimização. É muita doideira, né? Esse conceito está sendo abordado em uma nova série. Antes de pirar com a IA, vamos dar um rolê em outra obra que tá bombando. Pluribus, da Apple TV. Já começaram a assistir? Lá, a consciência unificada não é por IA, mas por um vírus psíquico que força a felicidade. A grande sacada é, em All Tomorrows, a união é um trauma imposto por alienígenas. Em Pluribus, é uma paz imposta por um vírus. Nos 2 casos, o preço é o mesmo. Você deixa de ser você. Qual distopia te assusta mais? A evolução forçada ou a felicidade obrigatória? Mas há uma diferença fundamental e crucial entre nós e os humanos de All Tomorrows. Nós temos o aviso. E mais importante, temos a agência. Os Q eram um poder externo e incontrolável. A IA é uma ferramenta que estamos construindo. O livro é um tratado sobre a perda de controle. O nosso futuro pode ser diferente. A corrida não é apenas para desenvolver IA, mas para desenvolver a governança da IA. Precisamos embutir nela valores humanos fundamentais: autonomia, diversidade, o direito de sermos imperfeitos. Temos a chance de evitar tornar-nos os Colonials ou os gravadores de fita. Podemos, quem sabe, aspirar a ser como os Asteromorphs, uma humanidade que usou a tecnologia para transcender suas limitações sem perder sua essência. All Tomorrows é um espelho que mostra um reflexo aterrorizante de um possível futuro. Mas esse reflexo não é um destino, é um aviso. A IA representa o mesmo poder de modificação radical que os Q possuíam. A questão que define o nosso século não é se vamos mudar, mas quem vai controlar essa mudança? Seremos nós, guiados por nossa ética e visão de futuro, ou seremos passageiros em um veículo pilotado por uma inteligência cujos objetivos podemos nem mesmo compreender? Os todos os amanhãs do livro foram uma sentença. Os nossos todos os amanhãs ainda estão sendo escritos, e a caneta está, por enquanto, em nossas mãos. E vocês, o que acham? A IA nos levará a uma nova era de prosperidade ou a uma torre de Babel biológica? Deixem nos comentários qual criatura de All Tomorrows vocês mais temem nos tornarmos. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais viagens para o futuro. Até a próxima!
Então é isso, a questão da evolução especulativa e ficção científica no geral, que eu acho interessante, assim, só para encerrar o vídeo, é esse pensamento de que muita coisa que é dita como ficção acaba se tornando realidade de uma forma ou de outra, né? E exemplos aqui não faltam. Tudo que é descrito como ficção, que ocorreu na década de 50, 60, por exemplo, muitas dessas coisas que eram ditas como ficção hoje em dia são nosso dia a dia, né? Um exemplo é a chamada de vídeo, que era retratada pelos Jetsons, né, como algo que um dia ia acontecer no futuro. A diferença é que era no espaço, a gente ainda não está no espaço, mas você vê que muitas das coisas, holograma, inteligência artificial, obviamente, né, já está fazendo parte do nosso dia a dia. A Tesla está aí, né, o Elon Musk, a China, etc., também lançando robôs extremamente realistas, com movimentos humanos perfeitos. Então, assim, no fim das contas, o que me deixa fascinado em relação à ficção e essas teorias é que elas nem sempre são ficção, né? Não são ficção. No fim das contas, acaba se tornando realidade. E o que é que vocês acham, hein? Qual dessas humanidades vistas no vídeo talvez se aproxime de fato a que vai acontecer caso a gente não destrua o planeta antes? O que é que vocês acham, hein? Comenta aqui embaixo. Beijão pessoal da Bicharts, pessoal da Pandly, da antiga Pandly, que agora é Bunker, né? Beijão pra vocês, adoro todo mundo aí dos dois fóruns. E se inscrevam aí, dão um like. Até o próximo vídeo. Eu estava dormente, mas agora sinto o vento. Meus membros se esticam em direção à árvore. Futuro, nas tundras geladas, o hominídeo das neves enfrenta um predador inesperado, uma espécie de macaco que se alimenta de seu sangue enquanto migram.